Bom, aí mais um pulinho nessa história, a Revolução Industrial a partir do século XVIII, outro marco, aí surgem invenções muito importantes. O que acontece com a ciência nesse momento, quando ela entra nessa linha de produção? Ela se transforma na ciência de fato que existe hoje, porque se você pensar em Galileu, Descartes ou Bacon, como eu estava falando, ou mesmo Copérnico e Kepler, eles tinham muito pouco elementos tecnológicos, como a gente fala hoje, para conseguir construir teorias e um conhecimento cientificamente verificável, como a gente diz, por outros experimentos. Quando o mundo, a Europa, entra na Revolução Industrial, ocorre o casamento entre conhecimento experimental, como se fala, e uma linha de produção tecnológica, que vai dar no enorme sucesso que a ciência teve. Porque a ciência, sem a parafernália técnica, ela não existe. Ganchinho para chamar nossa reportagem agora, o que a ciência precisa para continuar existindo. Para você manter fábricas de insumos, de vacinas, funcionando fora de uma pandemia, a ordem de grandeza são uma dezena, ou poucas dezenas de bilhões de dólares. Foi o sofrimento imposto pelas epidemias. Foi lá que se identifica agentes, que você faz vacina contra antrax. Só que antigamente era devagar. Então, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas onde não tem mercado, ela talvez seja pouco rentável. E isso talvez tenha mais dinheiro sendo investido contra a queda de cabelo do que contra, digamos, novos agentes infecciosos. Sem dinheiro, basicamente faz ciência. A gente precisa dos reagentes para fazer os nossos experimentos, a gente precisa de equipamentos no laboratório para fazer os experimentos que a gente precisa e, além disso, é importante, eu acho, salientar que nós, como pesquisadores, é óbvio que a gente é apaixonado pela ciência, por fazer novas descobertas, é isso que realmente nos encanta, mas no final é o nosso trabalho. 2 cientistas brasileiros, os Nussensweig, que criaram a proteína comum a todos os tipos de malária, doaram isso para o bem comum, sem ganhar um tostão. Isso chama-se idealismo. Mas me desculpe, o mundo não é feito de idealistas. Hoje, quando você cria um antibiótico, uma vacina, você não sabe o nome do cientista que criou, ou do grupo. Você sabe o nome do laboratório que criou. E isso também faz elevar as ações do laboratório no mercado de capitais. Não dá como para dissociar isso. Então, você pode produzir sim ciência como um instrumento de lucro e isso ajuda a colocar dinheiro na ciência. Eu acho que a principal e a grande diferença, eu acho que isso é fundamental, que o Brasil necessita mudar. Tem aquela questão do aporte à ciência, né, o financiamento que vai para a ciência, mas isso já é bem discutido, mas ainda precisa ser discutido. Mas eu acho que um ponto importante, que a diferença que eu vejo aqui, é que o pesquisador, desde quando ele está no início da carreira, ainda quando ele é um doutorando, ele ainda está no processo de se formar como doutor, ele é tratado como um funcionário da universidade. Um verdadeiro cientista, ou quem ama a sua profissão, e se ele ganhasse a Mega Sena acumulada, ele não ia mudar nada, a não ser pagar as dívidas. Ele continua sendo, na sua essência, a mesma coisa. Como tem algumas pessoas que continuariam sendo professores, como continuariam sendo médicos, porque aquilo faz parte do significado mais profundo da existência dela. As pessoas continuam existindo. E as camadas entre o homem religioso, o homem filósofo e o cientista, que quer vencer pela razão, eles estão dentro da gente, em diferentes. Um não substitui o outro, ele continua o outro. Então, Saldiva filosofou no final da fala dele, né? Dizendo que, apontando que muitas pessoas poderiam ganhar a Mega Sena acumulada, mas como elas têm paixão, como aquilo que elas fazem tem um significado muito grande, aproveitaria para pagar contas, mas continua fazendo o que está fazendo. Ele é um deles, né? Ele é um deles, ele é um caso desse. Né? Isso significa que
para você trabalhar com ciência, porque a reportagem vem mostrando todo o processo para conseguir manter a ciência de pé. Saldiva, inclusive, envolvido diretamente numa das áreas da ciência mais bem-sucedidas, que é a medicina, né? Mas que, independente de tudo isso, o que ele está dizendo é que existe um outro elemento, que esse elemento tem a ver com aquilo que é inerente a algumas pessoas, que é a paixão por conhecer as coisas, né? Por entender como as coisas funcionam, conhecer de forma racional, certo? E não porque alguém disse para você que é desse jeito, né? Mas a reportagem mostra como, inclusive, o outro entrevistado fala da dificuldade que no Brasil tem para formar pesquisadores, a gente sabe disso, né? É muito difícil você fazer ciência de fato no Brasil, porque custa muito caro, como diz o Saldiva, com relação aos laboratórios. Então, eu diria que a nossa reportagem deixa muito claro várias etapas e o mercado, que a gente vai falar disso junto, né? Ciência é mercado. Não existe a ciência só de alguém que está estudando aqui como monge. A ciência médica acontece nas farmacêuticas.